Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. Olha, esse ainda me comove, esse discurso da presidente Dilma, assim, histórico, né? Comove cada um, porque ela respondeu ali, né? Ao indagar sobre mentira, sobre verdade, sobre ditadura, e é isso que a gente vê hoje nesse mimimi, nesse faz de conta, nessa fantasia. Eles que sempre foram do lado dos ditadores, desses que torturaram a presidente Dilma, desses que torturaram todas as vítimas, né? Desses que mataram Vladimir Herzog lá dentro da sua cela. Estas pessoas que sempre trouxeram a ditadura e são amantes da ditadura não aguentam uma discussão. Alguém o contradizer. Alguém dizer para eles a verdade ali falando, contradizendo, e dizem que isso é tortura. Imaginem, sempre são os frouxos que defendem a tortura, porque a tortura não é com eles. Mas uma palavra errada, eles dizem que é tortura. Veja, o Cid foi torturado porque o Alexandre de Moraes falou: que patifaria! Vocês nunca foram torturados, vocês sempre estiveram do lado do carrasco, do lado do torturador. Isso é uma vergonha, esse Eduardo Bolsonaro, esse Malafaia, mentiroso, profeta do Satanás, que o tempo todo fala asneiras, incitando a massa contra todo mundo. Quando é com ele e com as coisas dele, aí ele se faz de bonzinho, é capaz de chorar lágrimas de crocodilo, mas não me convence e não convence quem assiste Critica Brasil. Porque isso não é tortura, isso é liberdade. Ele vem num jornal e diz o que quer. Ele vai em praça pública e fala o que quer. Acusa o ministro, por exemplo, Alexandre de Moraes, de criminoso. Aonde que numa ditadura militar você ia falar para um general que ele é criminoso? Aonde que você falaria que o presidente era mentiroso ou ladrão? Aonde que você falaria isso? O Nicolas Ferreira fala abertamente, todos falam abertamente, estão livres e reclamam de ditadura. O que vai contra eles é a lei. E a lei existe. E a punição, quando chega, é isso que eles não aceitam. E eles dizem que é ditadura por quê? Porque o sistema judiciário está funcionando. E se há crime contra os outros, o crime também é deles. Porque foram eles, os participantes, aqueles que estavam por trás, aqueles que estavam, na verdade, gerenciando todo o golpe. E não era qualquer golpe. Era para matar presidente, era para matar ministro, matar vice-presidente, colocar o Brasil numa guerra civil. Isso não é brincadeira, não. Isso não é brincadeira, não. O que eles queriam era incendiar o país. E vem agora com essa conversinha de que eram senhoras que estavam ali fazendo essas coisas. Ora essa, quantos advogados o Malafaia e o Bolsonaro pagaram para tal das senhoras que eles falam?
Quantas cestas básicas eles enviaram para a casa delas? Nenhuma foi agraciada por nenhum desses, porque eles inventam, incutem na cabeça da população para incendiar, para usá-los como massa de manobra, e quando vem a consequência, eles são os primeiros a cair fora e fugir. Quer dizer que as pessoas podem pegar 14 anos de cadeia, 17, e o Eduardo Bolsonaro foge? E o principal culpado foge? Não, eu acho que não é por aí. A gente precisa punir todos exemplarmente, mas principalmente os que comandaram, os que seriam beneficiados com isso. Porque eu acho que tem muita bucha de canhão também nesse negócio aí. Mas o Bolsonaro, os generais, esses 33 que foram denunciados, esses aí têm que parar no xilindró, sem anistia nenhuma para eles, porque o que eles queriam para o Brasil era a volta de algo que machucou muita gente, que deixou na miséria o país e que matou muitas pessoas e desapareceu com outras. Então, pelo amor de Deus, né? Eu gostaria realmente que a população desse Brasil entendesse que muitos que são saudosos da ditadura militar porque não sofreram nela. É porque eram funcionários públicos, ou é porque era uma classe média, viviam de boa ou muito distante do centro do poder. Mas quem vivia ali, na disputa diária, sabe o que foi. Meu pai me conta, né, das agruras que sofreu. Eu nasci em 73, peguei o restinho da ditadura militar, mas eu soube o que é miséria. A miséria desse país, a inflação e o desemprego acelerado. Não se falava isso porque a ditadura não deixava falar. Aliás, se elogiava, porque na televisão era só elogio. Inclusive na Globo era elogio. No SBT havia o Domingo do Presidente, que eu me lembro ainda. Quando eu era criança, assistia o Domingo no Parque do Silvio Santos, e aí vinha a Semana do Nosso Presidente, né? Exaltando os feitos do presidente. Não havia qualquer notícia sobre corrupção, não que ela não houvesse, mas que ninguém podia denunciar, ninguém podia falar, senão era pau de arara, doicode e enforcamento. Essa é a verdade, pô. Nua e crua. É isso. É bom assistir. Quem não assistiu, assistam Ainda Estou Aqui, que mostra o que foi a ditadura. É bom assistir, ver a perseguição à família Paiva, a prisão e a morte, o sumiço do Rubens Paiva, do Marcelo Rubens Paiva, para entender o que é de fato a ditadura. Essa mesma ditadura que Bolsonaro sempre elogiou. Essa ditadura que Bolsonaro tinha uma crítica à ditadura. Bolsonaro fez uma crítica à ditadura, que ela matou pouco, devia matar mais. Segundo Bolsonaro, devia matar uns 30 mil. Ele falava, começar do presidente Fernando Henrique Cardoso, devia matar uns 30 mil. Essa ditadura que ele adorava, que ele adora até hoje, né? A ditadura da tortura, das mortes, dos desaparecidos, né? Essa ditadura. Essa ditadura, que é como você disse, que você tinha vários escândalos de corrupção. Escândalo de corrupção na Transamazônica, escândalo de corrupção em Itaipu, escândalo de corrupção na Ponte Rio-Niterói, vários escândalos de corrupção, mas que não apareciam porque todos os jornais estavam sob censura. Jornais, grandes jornais, inclusive, publicando receitas, que estavam sob censura. A polícia acampava nas redações de jornais para ler as matérias, para dizer o que podia ser publicado e o que não podia ser publicado. O que podia ser publicado e o que não podia ser publicado. Por isso que não se falava em corrupção, porque estava tudo sob censura. Não se falava de corrupção dos governadores que eram apadrinhados pelo regime militar. Paulo Maluf em São Paulo, Chagas Freitas no Rio de Janeiro, todos os governos corruptos, mas não se falava em corrupção, porque era censurado. Era censurado. Vários jornalistas perseguidos, uma expressão do jornalismo perseguido, hoje, inclusive, uma resolução importantíssima de reconhecer o assassinato do Vladimir Herzog, que era jornalista da TV Cultura, reconheceu o assassinato e pagar uma indenização para a companheira do Vladimir Herzog, finalmente, né? Finalmente se faz justiça. Né? Era isso, era perseguição, era a morte de jornalistas. Então, tinha corrupção, mas não se falava porque estava censurado, estava perseguido, estava em pau de arara, estava em falsos enforcamentos, como o do Vladimir Herzog. Um regime que levou o país ao buraco na economia, inflação de 170%. Era o regime militar das remarcadoras. Na época, era aqueles revolvinhos remarcando o preço em supermercado.
Inflação de 170%. Um regime que levou o país a um total endividamento. O Brasil ficou totalmente pendurado, refém do Fundo Monetário Internacional. Visitas anuais, várias vezes no ano, do Fundo Monetário Internacional para fiscalizar o país, as contas do país, porque o país foi totalmente endividado. Totalmente endividado, uma forma irresponsável de condução da economia. Então, isso era o regime militar. É essa ditadura que essa turma do Bananinha, do Jair Bolsonaro, do Carluxo, é essa ditadura que essa turma adora. Né? É essa ditadura que foi um desastre para a história do Brasil. A pena nessa história da ditadura é que, na luta pela democratização do país, foi importantíssima, completam-se agora, né? Teve até uma homenagem ao Sarney, ao processo de redemocratização no Brasil, né? Vice que foi do Tancredo e o Tancredo falecido. O lamentável que tem ocorrido é que, nesse processo de redemocratização do Brasil, né, se optou por uma saída conciliatória com os ditadores. Se optou por uma saída conciliatória com os generais torturadores e assassinos. Diferente do que ocorreu na Argentina, no Chile e no Uruguai, onde os generais torturadores foram para a cadeia e estão na cadeia até hoje, aqui resolveu-se dar uma anistia para os torturadores também, para os assassinos também. E essa turma, então, acha que continua na impunidade. É por isso que tentou um novo golpe. Por isso que tentou um novo golpe agora. Porque sabe da impunidade, ficaram impunes no golpe de 64, na ditadura militar, acharam que podiam tentar um novo golpe agora. Você falou aqui. Estão sendo denunciados. O chefe da Orcrim, da organização criminosa, o Jair Messias Bolsonaro, mais 33. Desses 33, 25 são militares. 4 são generais. 1 é almirante. É isso. Essa turma que acha que está acima da nação, que eles é que representam a ordem e o progresso, o positivismo no Brasil, que eles são os moderadores do Brasil. Né? É essa turma que, infelizmente, não foi punida pelo golpe de 64 e que tentou novamente um golpe agora. Você vê, inclusive, que são filhotes da ditadura. Esse general Heleno, da Gabinete de Segurança Institucional, era assessor de militares da linha dura na época da ditadura. Era assessor do Silvio Frota, o general que era o mais linha dura da ditadura, que se contrapôs, inclusive, ao processo de redemocratização lenta, gradual e segura do general Figueiredo, do general Geisel, do general Geisel. Foi o Frota que tentou um golpe contra o Geisel. O general Heleno era braço direito desse general de linha dura da ditadura. Né? Então, essa turma, né, que ficou impune, né, e se acha e tentou novamente dar um golpe. Nós só estamos falando aqui porque foi uma tentativa de golpe. Porque se fosse um golpe, se o golpe tivesse se concretizado, você não estaria falando, o Congresso não estaria funcionando, o Supremo não estaria funcionando, as redações, mesmo dessa mídia que faz jogo, mesmo essa mídia tradicional, também não estaria funcionando, uma parte delas. Movimentos sociais não estariam funcionando no Brasil, estaria tudo fechado. É que a tentativa do golpe deu errado. Se a tentativa tivesse dado certo, estaríamos todos calados.